Adorna a tua noiva, Senhor. Reveste a tua noiva, Pai. Toca o coração da tua noiva para os atos de justiça, que são o linho fino, resplandecente e puro que a veste. Atrai o nosso coração para aquilo que é eterno, Senhor. Santo, 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 Santo. Feche teus olhos, simplesmente sinta o Espírito Santo aqui no nosso meio. Sinta. Sinta o Espírito no teu meio. Sinta o Espírito andando no nosso meio. Perceba como Ele é. Ele é gentil. Santo. Oh, toca no Senhor, toca no Senhor. Batiza. Batiza com o Espírito Santo, Pai. Batiza com o Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te pedimos por batismo no Espírito Santo aqui nessa noite. Deixa Ele vir sobre você. Chame por Ele. Chame por Ele. Ainda que você ainda não o conheça. Santo Deus. Quão bom seria aceitar Jesus no dia em que você foi batizado no Espírito Santo. Isso é possível. Quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio, pela primeira vez ele estava ouvindo a palavra de Deus. E enquanto Pedro ainda falava, ele nem terminou. O Espírito Santo veio sobre todos. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Pai, nós te pedimos, Senhor Jesus, faz dessa noite especial. Faz dessa noite um divisor de águas. Nós clamamos por uma ação Tua no nosso meio, Senhor. Uma ação Tua no nosso meio. Nosso coração está aberto, nós cantamos que os céus estão abertos. Nosso coração também está assim. O Senhor abre os céus, nós abrimos nosso coração. Derrama do céu essa porção que o nosso coração está aberto para receber. E que do nosso coração saia adoração, que o céu possa receber. Eu quero declarar que há libertação aqui nesse lugar. Não há espírito imundo que possa resistir à presença de Deus. Eu conversava com umas irmãs ali atrás, e uma delas estava me compartilhando o testemunho dela, e foi engraçado porque a gente pensa, meu Deus, cara, as trevas investiram tanto, trabalharam tanto na tua vida para te enlaçar, para te aprisionar, para te emaranhar e causar toda forma de prisão, de cadeia, todo tipo de corrente. Aí vem Jesus e fala, vem para fora. Acabou. Ele liberta você de uma vez, cara. É humilhante. Essa surra que ele deu em Satanás foi humilhante. Como o meu pastor costuma dizer, cara, na cruz Jesus te entregou um demônio derrotado. Agora viva como um filho da luz. Ele não tem... As trevas não têm mais poder sobre você. Pode se assentar. Fique à vontade. É muito bom poder estar num lugar com tanta sede de Deus. Eu conversava com a minha esposa ali, quando a gente chegou na hora do louvor, e eu só olhei para a cara dela e falei, aqui tem um ambiente. E num ambiente como esse, muita coisa pode acontecer, amém? Eu estou que nem vocês, cara. Eu estou com sede de Deus, eu quero ver Ele fazendo alguma coisa. Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês aqui nessa noite. Eu trouxe minha Bíblia ali, ela está bem bonita ali, só que ela tem uma tradução que é meio complicada, então eu vou ler numa tradução um pouco mais simples, para ficar fácil de todo mundo entender, porque eu creio que tem muita gente que talvez nunca tenha vindo num culto. E eu não estou aqui para complicar nada, muito pelo contrário.
Isso está em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. Se você está com a tua Bíblia aí, se você tem um aplicativo da Bíblia, abre em Mateus 11, 28. Enquanto você acha, querido, deixa eu falar logo disso, porque eu sempre esqueço, e eu queria falar disso logo, para me ficar livre. Eu trouxe um material que está ali, está na saída à direita, foi a direção que me deram, está na saída à direita. Então quando você sair, você olha para a direita, e vai estar lá, eu não sei onde é a saída, mas eu sei o que é a direita da saída. Então assim, quando você sair, vai estar à direita. Tem um DVD com o meu testemunho, é uma ferramenta de evangelismo preciosa. Ele foi gravado na praia, todo filmado em Full HD, tem legenda em português, espanhol, inglês, você pode dar para os teus amigos gringos. Tem oração de apelo no final, enfim. O alvo disso daqui é ganhar vidas para Jesus. Se tiver condição, leva ele para casa e dê de presente para alguém, assista com a tua família, enfim, deixa Deus te usar. E tem 2 CDs de canções, esse daqui é o RABT, que saiu em 2012, foi um divisor de águas na minha vida, foi uma época em que Deus começou a se mover de uma forma diferente na minha vida e me ensinou de novo todas as coisas, e Ele está fazendo isso sempre, mas isso daqui foi um divisor de águas. Muitas dessas canções falam comigo atualmente de uma forma que nem parece que fui eu que escrevi, e na real, aí eu creio, foi inspiração do Senhor, e Ele queria falar algo para mim naquela época, que está registrado aqui. E esse é o mais recente, chama Joio ou Trigo, saiu ano passado, em setembro do ano passado. E cara, deixa eu dar um testemunho, e algo que me alegra muito. Eu fico muito feliz quando eu vejo crianças cantando minhas músicas, cara. E tem muita criança, eu recebo vídeo o tempo inteiro, de pirralhinhos mesmo, assim, 4, 5 anos, cantando de cor as letras. Eu falo, ufa, eu não vou precisar fazer um CD infantil. Minhas músicas já são infantis. Eu fico muito feliz com isso, assim, é muito importante a gente ter adoração, louvor tocando dentro da nossa casa. Eu e minha esposa, a gente saiu hoje de casa e teve uma coisa que me chamou a atenção. É algo que sempre acontece lá, tá acontecendo nesse momento, mas hoje de manhã me chamou a atenção. A gente saiu de madrugada, ainda estava escuro. E lá na nossa região está chovendo demais nessa época. Acho que em todo canto tem umas chuvas bem loucas nessa época. E minha esposa falou, amor, não esquece de fechar as janelas. E a gente saiu fechando a janela do apartamento todo, apagando luz e fechando janela, apagando luz e fechando janela. E daqui a pouco eu percebi que tem um quartinho lá que a gente consagrou, o quarto de oração. E lá estava o som tocando. E eu não sei há quanto tempo aquele ministro de louvor está aprisionado dentro daquele quarto, cantando a mesma música. Minha esposa bota no repeat e deixa. Eu sei que ele está lá até agora. Tem adoração tocando dentro de casa o tempo inteiro. Queridos, é louvor, amém? Adoração é quando envolve teu fôlego, é quando envolve a tua vida, amém? Aquelas são canções de louvor. Tipo, um aparelho de som, ele não adora a Deus. Quem adora a Deus é você. Aquilo ali é para te inspirar a entrar nessa atmosfera de adoração, porque assim, eu creio nisso, é uma fé que eu tenho. Quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, o homem se tornou alma vivente, amém? Ou seja, o primeiro fôlego foi Deus que colocou dentro da gente, ou seja, a gente fez, e isso tem que sair. E o Salmo diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então isso tem que envolver o teu fôlego, tem que envolver a tua vida. Eu te encorajo a deixar a adoração permeando a sua vida, amém? Tipo, no teu carro, no teu trabalho, enfim, como você puder. Esse material está lá atrás, tá bom? Depois vocês dão uma conferida lá, vocês vão estar sendo muito bênção na minha vida e sendo instrumento de Deus para que a gente possa estar em tempo integral nessa obra, amém? Todos acharam? Mateus 11, 28, uma passagem muito conhecida. Eu amo os clássicos da Bíblia. Jesus disse assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus por isso, amém? Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, eu vou ser breve, eu não quero atrapalhar isso que Deus está fazendo, porque Ele já está fazendo. Se a gente fosse embora agora, a gente já estava abençoado, amém? Porque eu creio que Ele faz coisas poderosas na gente enquanto a gente o adora. Às vezes
os nossos momentos de oração talvez seriam muito mais eficazes se a gente parasse simplesmente para adorar a Deus e a gente proclamasse só aquilo que a gente está ouvindo da parte dele, ou seja, ouvir primeiro para depois falar. Eu não sei se você que tem uma vida de oração já percebeu que a tua oração ela começa daquele jeito que ela sempre começa, né? Você falando daquele jeito que você aprendeu, e daqui a pouco Deus toma o controle, daqui a pouco você já está falando, já não é mais como você falava, enfim, daqui a pouco Deus está falando na tua boca, enfim. Eu creio que isso tudo tem a ver com estar exposto à presença dele. E é isso que eu estou buscando, queridos. Deixa eu abrir meu coração com vocês. No final do ano passado, 2015 foi um ano que a gente viajou bastante, ministrou em muitos lugares. Deus fez algumas coisas que eu sei que foi Ele que fez, e me dá muito temor saber que Ele está fazendo alguma coisa através da minha vida, porque eu sei que não fui eu que fiz. E se Deus está fazendo através da minha vida e eu não fiz nada disso, isso me dá muito temor, porque a quem muito é dado, muito mais será cobrado. A obra de Deus na nossa vida, na minha e da minha esposa, tem avançado não porque a gente cresceu, mas tem avançado porque a gente permaneceu. Enquanto você permanece, Deus está fazendo, e com o tempo você vai ver quão grande é essa obra, porque isso são como sementes pelo caminho, e vão se espalhando. Não há explicação natural para esse crescimento, porque não tem estratégia alguma. Aliás, toda direção que Deus acaba nos dando é muito mais para simplificar do que para profissionalizar ou estruturar. Para fazer de uma longa história curta, eu não tenho escritório. Quem faz a minha agenda é minha sogra, amém? Esse é um golpe fantástico que eu dei, porque eu ocupei a minha sogra em meu favor. Então eu sou um homem bem-aventurado. Eu não tenho, meu site está fora do ar tem quase 2 ou 3 anos. Eu acho que ele não vai voltar. Não falei isso. Eu não tenho rede social alguma, não tenho nenhuma página no Facebook, Instagram, Twitter, nada. Todos os Rodolfos que tem aí são fake. Então você já está sabendo disso. A gente trabalha através de um Hotmail. Eu não faço show. E eu não tenho tempo para atender todos os convites. Você me explica se a conta bate? Não bate, é Deus que está fazendo alguma coisa. Eu ouço o tempo todo gente falando, cara, vi teus vídeos no YouTube. Eu nunca postei um vídeo no YouTube, cara. Eu devo ter postado uns 2 ou 3, mas não era de pregação. São as pessoas que postam, e isso é Deus que está tocando isso, enfim. Mas no ano passado, com essa atividade toda, eu me vi no fim do ano cansado. Mas olha, eu vou te falar, eu não estava pouco cansado não, cara. Eu estava desesperado por férias. Eu estava muito cansado mesmo. Eu estava pedindo 1 mês antes de eu entrar de férias, que eu me dei férias a partir do Natal. Eu estava já falando, amor, eu preciso de férias. Sabe aquela hora que você sente, estou esgotado. E é muito ruim você sentir isso, porque isso é para ser o maior prazer. E é. Amém? É uma delícia servir a Deus. E eu não estava admitindo estar cansado de fazer uma coisa que eu amo e que eu nasci para ser. Eu tirei meu tempo de descanso. E foi engraçado porque tudo que eu estava ouvindo da parte de Deus, através do meu pastor, de canções, de pregação, era a respeito de descanso. E eu comecei a prestar atenção que Jesus nos fez homens espirituais. Amém? Ele transformou homens carnais em pessoas espirituais. Então é natural que, não digo natural, mas é de se esperar que a nossa vida se alinhe com essa nova natureza. A gente não nasce sabendo ser espiritual de uma hora para outra, ainda que o espírito seja ativado numa velocidade que você não consegue nem perceber. Você entregou a tua vida para Jesus, o espírito ativou. E a gente vai aprender a se mover nessa nova natureza. A gente tem que saber que sobre nós agora tem um espírito que é da parte de Deus e ele é eterno. Amém? Deus habita na eternidade. A eternidade não é só uma outra forma de contar o tempo. Eu creio que a eternidade é um lugar onde Deus habita. A eternidade é como Deus olhando para toda a história
de um ponto de vista só e vendo acontecimentos. Olha que se você lê o livro de Apocalipse, ele fala do passado, do presente, do futuro, das coisas que ainda hão de vir. É como se ele estivesse simplesmente olhando a eternidade. Nós operamos no tempo. E o nosso tempo, quando alinhado com Deus, vai vivendo essas porções da eternidade na nossa medida. Mas a gente entende também e aprende com as Escrituras que a eternidade é um lugar de descanso. Amém? Diz que lá não haverá choro, não haverá dor. Mas nós estamos operando. Então, a minha questão é aprender a operar em descanso. Não deixar de fazer o que eu tenho que fazer, mas estar sempre em descanso. Uma vez que eu estiver alinhado com a eternidade, as coisas da eternidade estão acontecendo no meu tempo, não pelo meu esforço, mas simplesmente porque eu me alinhei com a vontade de Deus, e agora o reino de Deus está vindo. Então você vai ver coisas acontecendo, e você fala, cara, eu nem sei como é que está acontecendo, mas está. Um momento como esse, cara, eu nunca vou achar isso normal. Um ambiente com, sei lá, 6.000 pessoas sentadas no chão, ouvindo a palavra de Deus. Isso para mim é sempre impressionante. Eu estou vendo Deus tocando gente com sede. Eu pergunto, quem fez alguma coisa para isso estar acontecendo? Você é só um, e só você veio. E aí o outro é só ele também, e só ele veio. E aí todo mundo veio, e olha como é que está o lugar. Cada um fez a sua parte, sem fazer nada. Você encheu o lugar. Você está percebendo que você encheu o lugar, trazendo só você? Eu estou falando isso para geral. Isso é muito doido, essa pira espiritual. Eu não me envergonho de ficar falando essas coisas, não. Pode chamar de louco. Você não viu nada. Mas eu quero aprender a operar em descanso. E se Deus me chamou para pegar eternamente, vai ser até a hora que Ele falar, para agora e descansa. Então eu não vou ficar esperando a hora chegar, eu vou simplesmente operar em eternidade. Enfim, eu não quero complicar a tua cabeça, porque aliás o que eu vim fazer aqui é descomplicar. E talvez esse seja o trabalho mais difícil da minha vida. Eu acho que essa é a nossa missão. Mostrar o quão simples é Jesus. O quão descomplicado Ele é. Queridos, nós aprendemos que o reino de Deus, ele é meio que parece aos nossos olhos de ponta cabeça. Jesus nos ensinou a lutar. Se alguém te bater numa face, como é que você revida? Com a outra. Aí você mata o cara. Você mata com amor. Se você quer ser exaltado, se humilha. Se você quer viver, morra. Se você quer subir, desça. Parece que o reino de Deus é ponta cabeça, mas eu acho que o reino de Deus não é ponta cabeça. Nós é que estamos bem ponta cabeça. Então a gente olha, é como se eu estivesse plantando bananeira e falasse, cara, por que vocês estão de cabeça para baixo? Eu quero aprender a me mover nessa atmosfera. Amém? Tudo nesse mundo começa simples e vai complicando. É um exemplo bem bobo. Minha vida acadêmica é uma vergonha. Não é exemplo para ninguém, mas eu sei que matemática começa com aquele negócio, 1 mais 1. E aí você fala, 1 mais 1, meu Deus, é 2. Uau. E 2 mais 2, aí você fala, 4. Cara, você aprendeu uma coisa nova. Beleza, agora vezes. Aí você, cara, agora ferrou tudo. Aí você aprende. Aí quando chega no dividido, meu irmão, que envolve vírgula. Aí você achava que vírgula era só do português, mas tem apareceu uma vírgula na matemática, já o bagulho vai complicando. E vai chegando numas situações que você fala, cara, para que serve isso? Não sei, nunca usei na vida, mas tá lá, tem que aprender e tem que passar na prova. Começa simples e vai complicando. Tudo é assim. Agora, já percebeu que as coisas de Deus parece que é o contrário? Começa extremamente complicado. Começa uma coisa que você não vê sentido, mas como assim? Tinha um mestre da lei chamado Nicodemos que foi ter com Jesus de noite para ninguém ver ele falando com Jesus e falou, mestre, nós sabemos que tu vem da parte de Deus porque ninguém pode fazer essas coisas se não for de Deus. E Jesus fala umas coisas espirituais com ele, o cara deu um nó na cabeça. Jesus falou a respeito de nascer de novo. Aí ele, como assim? Como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Tipo, olha, meu Deus,
O cara foi no mais complicado que tinha. Ele foi na coisa mais... Imagina a velhinha engolindo o cara de volta. Não tem como. As coisas parecem muito complicadas. E a evolução da caminhada com Cristo é exatamente simplificando. Porque na simplicidade do Senhor está a profundidade dele. É você perceber como Jesus é simples. Eu estou com bode de religiosidade, cara. Eu estou com bode mesmo. Assim, eu amo a igreja, eu amo ser igreja. Mas eu percebo agora porque que Jesus ficava irado muitas vezes. E quando ele usava palavras duras, não era contra os pecadores. Era contra os religiosos. Você já percebeu que gente religiosa parece que é muito mais velha do que ela é? Você já percebeu isso? Fala como uma pessoa mais velha, se veste como uma pessoa mais velha, se comporta como uma pessoa mais velha. Já percebeu isso? É só uma impressão que eu tenho. Gente religiosa parece muito mais velha do que ela é. E você já percebeu que o contrário também é interessante? Adoradores verdadeiros parecem bem mais novos do que eles são. Parece ou não parece? Parecem muito mais novos do que eles são. Não estou puxando a sardinha para os jovens, apesar de que hoje é o culto de vocês, mas é o culto que vocês estão dando a Deus. Então o culto é dele, não é seu. Amém? Deixa eu dar uma notícia, esse culto não é seu, é do Senhor. Você só está prestando um culto a Ele. Mas gente, quem adora Jesus de verdade, quem fica exposto à presença dele de verdade, está feito criança o tempo inteiro. E Jesus falou, se vocês não forem como crianças, vocês não podem entrar no reino de Deus. Então eu aceito isso. Eu aceito isso. Eu quero ficar feito uma criança na presença do meu Deus. E eu quero que isso seja tão verdade, tão real, que isso se reflita até, as pessoas olharem para mim e acharem que eu tenho menos idade do que eu tenho, porque a presença deles nos rejuvenesce. Eu sempre li esse versículo, Mateus 11, 28. E eu sou um evangelista, então eu imaginava falando isso para os perdidos. Falando isso para gente que estava preso no pecado, falando disso para gente que estava carregando o fardo do pecado, até eu perceber que Jesus, ele veio para o judeu, ele se manifestou primeiro no meio do seu povo, ele se manifestou numa Jerusalém, que se você perceber, apesar do jugo romano naquela época, tinha o templo do Senhor, onde estavam tendo culto sempre. Você não vê relatos de idolatria naquela Jerusalém, como tem no Antigo Testamento, à torta e à direito. Se você ler um pouquinho da história, você vê o que precedeu a vinda do Messias. Desde que o povo de Israel, de tanto pecar contra o Senhor e se prostituir espiritualmente com idolatria, Deus permitiu que a Babilônia tomasse e levasse esse povo em exílio. E esse povo fica 70 anos cativo na Babilônia. Esse povo sofreu de verdade. E não faltaram profetas para avisar. Conserta, conserta, conserta. Não faltaram profetas na Babilônia para encorajar. Tipo, calma, segura a onda, daqui a um tempo vocês vão voltar para a terra de vocês. E esse tempo chega. Você vai ler nos livros de Esdras e Neemias, que aqueles judeus que voltaram da Babilônia receberam o favor do rei para reconstruir a cidade, reconstrói os muros, reconstrói o templo, reconstrói a identidade como nação que tinha Deus no centro, reconstrói, aprende a falar de novo a língua dos judeus, aprende de novo as escrituras. E o povo pegou isso com zelo, porque o povo experimentou o fruto de estar longe, distante do Senhor e fazendo aquilo que desaprova. Só que aí o que eu percebo, você vai ver os livros depois de Zacarias e Malaquias, por exemplo, que são desse período de restauração, e você vai ver Deus reprovando algumas atitudes desse povo. Eles dizendo, ai que canseira. Quando eles ofertavam ovelhas mancas ou caolhas. Ou seja, a impressão que dá é que aquilo que devia ser um relacionamento profundo e genuíno se tornou só uma religião. E aí depois de 400 anos vem Jesus. Então você vê Jesus vindo, trazendo uma mensagem de reconciliação no meio de um ambiente religioso.
No meio de um ambiente onde todo mundo sabia quem Deus era. No meio de um ambiente onde as pessoas se gabavam de conhecer as Escrituras e de saber falar muito bem a respeito de Deus. Se gabavam do seu templo, era o que sobrou da identidade deles debaixo daquele jugo romano. Você vai ver Jesus vindo para esse povo e dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu alivio vocês. Você vai ver Jesus chamando as pessoas para fora da religião, mas para dentro de Deus. Você vai ver, porque Jesus dizia: ai de ti, fariseu hipócrita, que joga pesadas cargas sobre o povo, e nem com um dedo vocês ajudam eles a carregar. Vocês não entram no reino de Deus e não deixam ninguém entrar. E Jesus está dizendo para aquele povo: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu alivio vocês. É interessante porque Jesus está falando isso para a gente que está esgotada, para a gente que está cansada e sobrecarregada. E às vezes dá a impressão que, poxa, Jesus podia aliviar um pouquinho para a gente, e em vez de dizer vinde a mim, porque Ele está falando para a gente cansada e sobrecarregada, Ele podia dizer: aguenta aí que eu estou indo até você, fica aí que eu vou fazer tudo ali. Mas Ele está dizendo para você fazer alguma coisa. O que Ele está dizendo? Vinde a mim. Ao mesmo tempo, as Escrituras dizem que Ele não pisa a cana quebrada, cara. Ele não esculacha quem está arrebentado. Se Ele está dizendo para alguém cansado e sobrecarregado: vinde a mim, a impressão que me dá é que Ele está tão perto que você só precisa dar um passo. Ele está tão perto. Ele não está dizendo para você correr uma maratona para alcançá-lo. Ele está bem perto, diante de você, falando: vinde a mim. Estou te dando acesso. Estou te convidando. Não é um mandamento. É para você que quer ser livre. É para você que quer descanso. Ele está chamando para você. Ele está chamando você para Ele. Vinde a mim, dá um passo. Se Ele está dizendo para a gente cansada e sobrecarregada, para essas pessoas tomarem uma atitude, é porque Ele sabe que ainda existe força dentro de você. Ele olha para você e Ele ainda vê alguém que luta pela vida, cara. Ele olha para você e vê alguém que, ainda que você não tenha esperança em você, Ele tem. Eu conversava com uma irmã, e ela dizia que, contando o impacto de carnaval que teve, e falando: cara, as pessoas estão com sede de Deus, e estão mesmo, elas só não aguentam religião, cara. As pessoas querem Jesus, cara, Ele é irresistível, as pessoas querem mesmo Jesus, elas só não querem religião, cara. E acho que a grande missão da igreja nesse tempo é descomplicar a cabeça das pessoas e mostrar: cara, Jesus não é uma religião, Ele é o que religa o homem a Deus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, cara. Não... Ele está dizendo: vinde a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, eu alivio vocês. Você já vai perceber que agora é Jesus fazendo. Repete comigo: Ele está fazendo. Ele não para de fazer, amém? Eu alivio vocês. A gente precisa desconstruir uma mentalidade religiosa que, cara, todos nós temos, porque a gente pensa: o que é que eu faço agora? E eu não sei se acontecesse contigo, quando eu aceitei Jesus, eu e minha esposa, a gente se tornou super religioso. Porque a gente não sabia se relacionar com Deus, então a gente pega uma cartilha e a gente simplesmente diz não para isso, sim para aquilo, e a gente acha que a gente é bom. Cara, traços de religiosidade, você precisa discernir se estão em você. Porque quando você faz aquilo que é bom, você se acha bom. E Jesus disse: não tem ninguém bom, cara. Deus é bom. Isso quando disseram para Ele, chamaram Ele de bom mestre. Ele falou: por que você está me chamando bom? Ninguém é bom. Cara, isso é forte. A religiosidade, ela parece que é tipo assim, ó, se você fizer isso, você vai ser uma bênção.
E na real, meu irmão, eu olho para a minha história com Deus, eu olho para tudo que me trouxe até aqui, são 15 anos que a gente está andando com o Senhor, e quanto mais eu ando com o Senhor, mais eu aprendo dele, mais eu percebo, cara, eu não fiz nada, velho. Foi Ele que fez tudo. Eu aceitei Jesus sem querer. Eu aceitei Jesus querendo que o povo que me evangelizou fosse embora. Eu menti, na hora que eu aceitei Jesus eu estava mentindo. Aí agora eu começo a olhar para trás e percebo, não fui eu que aceitei Jesus. Foi Ele que me aceitou, cara. E eu enlouqueço com um amor desse tamanho, porque, meu irmão, como é que alguém aceita uma oração daquela? Quando as irmãs foram embora de casa, eu acendi um baseado desse tamanho. Como é que Deus, que é santo, aceita uma oração daquela? Não fui eu que aceitei Jesus, foi Ele que me aceitou. Eu não me converti. Ele está me transformando. É Ele que está fazendo isso. Se alguma coisa diferente está acontecendo dentro de mim, isso não vem pelo meu esforço. É uma obra dele. Quando, por exemplo, aquela mulher que foi pega em adultério, foi levada até Jesus. Os fariseus estavam querendo testar Jesus, pegaram a mulher em adultério. Engraçado, só acharam a mulher. O cara, ninguém achou. Trouxeram ela até Jesus. E disseram, mestre, Moisés disse que tal mulher pega em adultério deve ser apedrejada. O que é que você diz? E Jesus estava escrevendo com o dedo em terra. E aquela mulher estava apavorada. Porque aqueles caras estão com sangue nos olhos. E estão chamando Jesus de mestre. Levaram ela até ele, como se fosse para um tribunal. Ela sabe que está ruim o negócio para ela. E eles insistiam e Jesus não dizia nada. E conforme eles insistiam, então Jesus disse, aquele que não tiver pecado algum, atire a primeira pedra nela. E voltou a escrever com o dedo em terra. E a Bíblia diz que começaram a ir embora, começar pelos mais velhos, até que ficou só a mulher e Jesus. E Jesus pergunta para ela, mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse, não ficou nenhum sequer, Senhor. Aí Jesus disse, também eu não te condeno. Vá e não peques mais. O que é que Jesus mandou aquela mulher fazer? É louco isso. Ele mandou ela não fazer. Vá e não peques mais. Tá, como é que eu faço para não pecar? Não peca. A gente está sempre condicionado a achar que a gente tem que fazer alguma coisa, e na real, cara, você tem que deixar Ele fazer em você. É você entra num lugar de descanso em Deus e deixa Ele operar em você. Eu me lembro que quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu queria ser aceito pelos irmãos. E eu sei que eu pertenço a uma classe que, até hoje causa desconfiança. É o tal dos artistas que se converteram. Meu irmão, você vê um artista que se converteu, você já, eita, lá vem mais um. Todo mundo me olhava torto. Era sempre me testando. Todo mundo estava esperando eu deslizar, eu falar alguma besteira. E cara, novo convertido fala besteira, velho. Porque você quer falar de uma coisa que você não conhece ainda direito. E você quer explicar. Você quer explicar o que nem você entende. Ele está fazendo uma coisa grande demais. Você não consegue explicar, você nem entende. Como é que você quer explicar? Então você até inventa coisa. Mas era engraçado, porque assim, hoje eu olho para trás e eu dou risada. Falo, cara, olha como eu era bobinho. Eu me lembro que uma das irmãs que me evangelizou, um dia ela me levou num culto lá na periferia. A gente morava em São Paulo. Ela falou, vou levar você numa Deus é amor, que a igreja é fogo. Eu, beleza, vou com a irmã. Era sempre a Ali indo com as irmãs para cima e para baixo. Naquele dia fui eu e a irmã Sandra. E eu estava me sentindo intimidado, porque o espírito de religiosidade, cara, ele intimida. Se você se sentir intimidado na casa de Deus, sabe que aquele bicho já está te rondando. Em todo lugar existe, meu irmão. Não estou falando de demonização A ou B. Eu estou falando que em todo lugar
a gente precisa lutar contra, amém? Ele intimida, e eu me lembro que eu cheguei naquela igreja, cara, e eu estava morrendo de medo. Eu já tinha aceitado Jesus já estava fazendo uma obra na nossa vida, e eu preciso ser aceito. A minha noia era ser aceito. A minha noia era entrar na igreja e todo mundo saber que eu era crente. Então eu fiz um plano, eu falei, cara, o que a irmã fizer, eu vou fazer. Eu vou me comportar igualzinho ela. Ela entrou na igreja, eu entrei atrás. Ela deu a paz do Senhor para o irmão, eu dei a paz do Senhor para o mesmo irmão. Ela deu a paz do Senhor para o outro, eu dei a paz do Senhor para o mesmo outro. A irmã Sandra, super pentecostal, assim, 40 anos de Assembleia de Deus, lá na Bahia. Era a irmãzinha do coque, saião, ela tinha, você olhava para ela, essa palavra, é crente. Meu irmão, eu estava todo zoado. Hoje que eu estou bonzinho, ainda é bagunçado, imagina naquela época. Os irmãos nunca tinham visto os alargador daquele tamanho, tipo, eu entrando na igreja atrás da irmã, todo mundo me olhando torto, e eu pensando, está funcionando. A irmã foi entrando pelo corredor, ela foi para a primeira fileira, ajoelhou na cadeira dela e começou a orar. É isso, batata, vamos lá, fácil, tá fácil. Cheguei, ajoelhei do lado dela, na cadeira do lado dela e comecei a orar. E na minha cabeça eu estava assim, tá rolando. Estou de joelho, orando na igreja, na primeira fileira. Tá funcionando, tá todo mundo, não chamei a atenção. Cara, mas não deu 2 minutos, uma mãozinha no meu ombro. Era um diácono. O varão, o irmão está sentado no lado das mulheres. Que lá era homem do lado, mulher do outro, cara. Eu sentei do lado das mulheres. Tipo, eu não sabia, mano. Tipo, meu disfarce acabou. Eu lembro, eu e a Ali, a gente começou a... Como a gente é bobo, isso não é culpa das pessoas, isso é a gente. Em todo lugar tem cultura, tem costume, amém? E hoje eu acho lindo ver essas diferenças, porque isso é a multiforme graça de Deus. Eu não tenho nada contra pão terno, aliás, eu vou viajar semana que vem para um lugar que o povo usa terno, eu vou levar o meu, cara. Até mandar lavar. Não tem problema com isso. A gente começou a ir na Assembleia de Deus lá em Camboriú. É onde tem os Gideões, aquele evento grande da Assembleia. Era aquela Assembleia lá. E a gente ia toda quarta-feira no culto da bênção. Quando a gente mudou para Camboriú, toda quarta-feira, culto da bênção. E toda quarta-feira, meu amigo, vinha alguma daquelas irmãs obreiras. Hoje é seu dia. Eu falava, ô irmã, glória a Deus, mas eu já aceitei Jesus, obrigado. Ela, amém, aleluia. Na quarta-feira seguinte, é hoje. Irmã, obrigado, mas eu estava aqui semana passada, você lembra? Passou 1 ano, passou 2 anos, todo culto alguém vinha, você não quer ir lá na frente hoje? Eu falava, meu Deus, cara, não tenho o que fazer. E teve um dia que uma irmã chegou e falou, olha, é hoje. Eu falei, minha irmã, tem 2 anos e meio que eu estou aqui nessa igreja todo dia. A irmã me deu uma bronca, ela me deu, ih, lá crente tem uma tatuagem dessa, e lá crente tem um brinco desse na orelha, como se saísse. Me deu uma bronca. Só que a gente amava aquele lugar, ama até hoje. Eu me lembro que a gente decidiu membrar lá. E meu irmão, é aquele negócio, eu estou aqui agora, então eu vou dançar conforme a música. Membramos, primeiro culto de domingo que a gente foi. Meu irmão, minha esposa tirou todos os brincos, não passou um batom, esticou o cabelo, fez um coquezinho. Eu estava com o cabelo... Meu cabelo estava um pouquinho mais crescido do que está agora. Eu comprei um gel daqueles que fica duro. Preguei o cabelo para trás. Botei uma calça de tecido. Eu não tinha sapato, eu botei uma bota que parecia um sapato. Com a calça por cima ficou tipo um sapato. Eu customizei um manto. Meti uma camisa para dentro da calça. Sabe? Eu tinha um casaco de couro bem careta, assim, tipo porteiro, sabe aqueles casacos de porteiro? Falei, meu irmão, isso aqui parece até um blazerzinho, eu botei, tirei os brincos, aí ele botou vestidão, vamos pro culto de domingo, rapaz. Chegamos 2 na igreja. Todo mundo dando a paz do Senhor pra gente. No final do culto, na hora do apelo, vem uma irmãzinha
Ela não me reconheceu porque eu estava tão diferente. Ela falou: irmão, hoje é seu dia. Eu falei: cara, não adianta. Não adianta. Eu falei: meu Deus. Eu me esforcei. Sabe o que aconteceu, cara? Com o tempo você vai aprendendo que se Deus não fizer nada na tua vida, não adianta você tentar parecer uma coisa que não é que você não é. Ainda não deu fruto. Nenhuma árvore já nasce dando fruto. Ela primeiro precisa crescer e depois naturalmente os frutos vão aparecendo. Hoje eu sou convidado para pregar em várias Assembleias de Deus. Terça-feira de carnaval eu estava num congresso da mocidade das Assembleias de Deus do estado do Goiás. Meu irmão, um ginásio com umas 15 mil pessoas. Eles me convidaram para ministrar lá, ministrei desse jeito, eles me convidaram, eles receberam o que eu tinha para entregar, porque chega um tempo que os frutos falam por você. E aí você fala: como é que esses frutos saíram? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Ele fez. Ele aliviou. Ele disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu alivio vocês, cara. Ele está arrancando a carga. Ele está arrancando a carga. Ele está arrancando a carga. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender a vontade de Deus é bem diferente do que simplesmente você ler. Faz isso daí, meu irmão. Porque a religião, ela praticamente te joga um livro de regras na mão e fala: faz isso aí, te vira, você faz. E aí você se esforça para fazer uma coisa que tem que ser gerada pelo Espírito, mas você quer fazer na tua força. E por um tempo você consegue até maquiar o negócio, parece que a coisa está funcionando, até que você está exposto numa situação e o velho homem aflora. Aí você fala: ah, eu não sirvo. E aí esse espírito de religiosidade diz: você não presta. Aí muita gente vai embora e não volta nunca mais porque acha que não é digno. Deixa eu te falar, meu amigo, você está vendo um cara que falha pregando para vocês. Eu falho, eu ainda vou falhar, e meu irmão, eu corro o risco de estar falhando nessa hora, mas eu creio que enquanto eu estou no lugar que Ele quer que eu esteja, falando a coisa que Ele quer que eu diga, Ele está operando alguma coisa que vai além do meu esforço. Ele está fazendo alguma coisa. Ele está fazendo. Aprender de mim não é simplesmente não porque não. É você aprender por que ou não. Adianta você explicar para uma criança de 2 anos o que acontece com ela se ela enfiar o dedo na tomada? Está lá aquela criancinha com aquele dedinho bem bonitinho que cabe dentro do dedo da tomada, dentro do buraco da tomada. E ela está lá tentando enfiar o dedo na tomada. E você pega aquela cena, você vai chegar e falar: filho meu, a paz do Senhor. Existe uma coisa chamada corrente elétrica que está fluindo neste momento, neste lugar. E se você enfiar o dedo aí, esta corrente elétrica vai passar para dentro do seu corpo e vai cozinhar você por dentro. E você vai morrer. A criança vai entender alguma coisa, cara? Quem acabou de nascer entende alguma coisa? Entende assim, ó: tira a mão daí, tira a mão daí, dá até um tap na mão, sai de perto da tomada. A criança olha: ah, meu pai é bravo, ele me bateu, ele não deixa eu fazer as coisas, eu queria tanto, poxa, não me entende. Mas tudo bem, tenta de novo, pá, de novo, pá, tenta de novo, pá. Meu Deus, essa vida, pá, pá, pá. Pronto, não põe mais a mão, vou ficar só brabo, olhando para a tomada. Aí a criança cresce, e aí um belo dia ela chega: papai, a paz do Senhor, eu gostaria de saber por quê. Aí o papai explica: veja essa tomada, meu jovem, perceba o que acontece quando você liga um abajur. Olha, essa pode te matar. Ah, eu entendi que o não era amor. E Jesus, Ele vai te ensinar, não simplesmente te impor, Ele vai te ensinar. Ele diz: aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. Agora, onde é que você aprende isso? Porque a gente sempre acha aprender é numa sala de aula. Você tem que fazer alguma coisa, mais uma vez. E ele te ensina como é que ele vai te ensinar. Você quer aprender como é que ele vai te ensinar? Ele diz assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo. Isso é muito fácil de falar no interior, porque todo mundo sabe o que é jugo. Normalmente em cidade grande, muita gente não sabe o que é jugo. Sabe os bois quando estão andando no campo? Sabe, bois? Tem uma coisa nas costas deles, ali no pescoço, que junta um no outro. E eles vão caminhando juntos. O nome daquilo é jugo. É aquilo que bota no pescocinho do boi. E Jesus está dizendo: toma o meu jugo. Aí você pensa, cara, como é que eu vou carregar o jugo de Jesus? É isso que você não entende. Não é você que vai carregar o jugo dele. O jugo cabe em dois. E ele está dizendo: toma o meu jugo. Vem aqui do meu lado. Vem caminhar comigo. Eu estou levando. Eu levo isso daqui sozinho. Eu estou te chamando para caminhar comigo. E você vai entrar aqui nesse lugar, que é um lugar de quem trabalha, e eu vou estar te ensinando todas as coisas. Eu vou virar para o lado, você vai virar junto comigo. Eu vou até ali, você vem junto comigo. Eu vou parar aqui, você vem junto comigo. Eu vou estar fazendo alguma coisa e você vai estar aqui junto comigo. E sabe o que? As pessoas vão olhar para você e vão falar: cara, aquele cara está ralando. E você está lá tirando uma onda, porque Jesus está fazendo tudo. E você está lá, fazendo até uma cara de quem está suado. É, realmente. Só que ninguém sabe que você está no maior descanso do mundo, porque Ele está levando o jugo, Ele está te chamando para aprender com Ele. E você está andando simplesmente com Ele. Tem um exemplo que eu gosto de dar, porque isso já aconteceu várias vezes na minha vida. Imagina 5 caras para levar uma tábua de madeira. Carrega essa tábua aí, um tronco de árvore. Todo mundo bota o tronco de árvore na cabeça e sai levando aquele negócio. Agora imagina que todo mundo é mais alto que você. E você está bem no meio da fila. Já aconteceu várias vezes comigo, eu sou baixinho. Então eu tinha que carregar alguma coisa, a galera botava os negócios na cabeça e eu não conseguia nem alcançar para fingir que eu estava carregando. Então o meu esforço era para encostar o dedo, para pelo menos as pessoas pensarem que eu estava fazendo alguma coisa. É mais ou menos assim. Você entra no jugo de Jesus, Ele está fazendo alguma coisa. Ele está carregando aquilo. Você não tem capacidade de carregar sozinho, mas nele você vai fazer junto com Ele. E é Ele que está fazendo todas as coisas. Ele diz: vocês vão encontrar descanso. Como é que Ele te chama para caminhar com Ele debaixo do jugo e diz: você vai encontrar descanso? Você consegue perceber isso? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, existem responsabilidades, sim. Qual é o esforço que eu tenho que ter? Qual é o esforço que você tem que ter? Porque existe alguma coisa que a gente tem que se esforçar, sim. Amém, queridos? Quando Jesus fala da videira verdadeira, Ele diz: aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sabe o que significa nada? Sabe o que significa nada? Tem uma propaganda que eu vi nos Estados Unidos agora que eu achei muito engraçada. Era uma propaganda de uma empresa de seguro que estava tentando explicar que o cara ia pagar uma taxa zero. E o cara não estava entendendo como é que ele não ia ter que pagar nada. Aí o slogan dessa propaganda é: não precisa ser um gênio para fazer essa conta. Então eles chamam um cara que é um prêmio Nobel da Paz, aparece lá o nome do japonês, vem cá. Aí o cara mostra a conta para o japonês fala: nada é a ausência de algo. Então zero é nada. Aí o cara faz uma cara de: agora eu entendi. É tipo isso, ele diz: nada podereis fazer. Se você não estiver nele e ele não estiver em você, não dá para fazer nada. Sem Jesus você não consegue vencer o pecado. Em Jesus é o pecado que não consegue vencer você, porque você está andando com Ele, cara. Sem Jesus, o esforço de ser santo é inútil, é até ridículo. Em Jesus, é a própria natureza dele a santidade.
Você está andando com Ele, cara, é inevitável que uma coisa dessa aconteça. A gente precisa redefinir o que é prazer na nossa vida, querido, porque muitas vezes são os nossos prazeres que nos tiram da presença dEle. Sabe, quem aqui já teve uma unha encravada, brother? Quem já teve uma unha encravada aqui, naquela boa? Você que não teve uma unha encravada, não queira ter uma unha encravada. Eu já tive uma unha encravada que eu tinha vontade de arrancar o dedo fora. E é incrível como um canto de unha pode arruinar a vida de uma pessoa daquele jeito. Sabe qual foi o maior prazer? Foi aquela unha parar de doer, cara. Todos aqui têm bexiga, amém? Quem aqui tem bexiga, levanta a mão. Sua bexiga às vezes enche, não enche? E sabe quando acontece dela encher e não ter como esvaziar? Sabe, eu estou tentando falar numa linguagem decente aqui de vocês. Sabe quando isso acontece? Eu me lembro de uma vez, deixa eu contar essa história para vocês. Não acha que eu estou fazendo bagunça, não. Aconteceu, eu creio que Deus fala na nossa vida em diversas formas. Eu estava em New Jersey, fui pregar lá, e o pastor inventou de no outro dia me levar para uma cidade dos Amish. Eu não sei se era Filadélfia ou Pensilvânia, eu não lembro agora, eu sempre confundo. Mas eram umas 2 horas de carro, porque lá tinha uma réplica do tabernáculo, que ele queria me levar para fazer o passeio da réplica do tabernáculo. E a gente foi, pegamos uma chuva danada, e a gente saiu meio atrasado, e por causa da chuva a gente foi demorando. Bexiga cheia. E o pastor falando, aí a mãe do pastor que estava junto, ela falou, olha, filho, para no primeiro posto que tiver, porque a mãe precisa ir no banheiro. E eu falando, glória a Deus, Deus está usando essa mulher. E o pastor falou, tá bom. Aí apareceu uma placa, próximo posto, eu não sei quantas milhas. Eu falei, cara, tá longe, brother. E quando você sabe que tá longe, piora. Piora ou não piora? Piora, eu estou falando de coisa que você entende o que eu estou falando. Piora. Você não consegue mais pensar em outra coisa. Eu não queria mais saber de réplica de tabernáculo, cara. Eu só queria parar de sofrer. E aí o pastor olhando no relógio, faltava mais não sei quantos quilômetros e faltava 15 minutos para começar o passeio do tabernáculo, porque não era simplesmente chegar lá e ver. Você tem que participar do passeio do tabernáculo. Tem horas, se você chegar depois, você não entra. Então a viagem ia ser inútil. E o pastor falou, olha, dá para aguentar? Porque se a gente parar agora, a gente perde a entrada lá. Aí a mãe do pastor falou, dá, filho, se a senhora falou que dá, quem sou eu para dizer que não vai dar? Aleluia, vamos lá. Meu irmão, e o GPS mandou a gente para um lugar errado. E eu já estava tipo, sabe aqueles encapetados, já todo torto, eu não tinha mais posição, eu não tinha mais jeito para ficar dentro daquele carro, estava ruim o negócio. Eu não conseguia mais conversar, minha vista estava embaraçada. Meu amigo, eu sei que a gente chegou 5 minutos atrasado. Chegamos, eu falei, cara, isso não me domina. Isso não me domina. Abri a porta para a mãe do pastor, ela saiu primeiro, e ela foi, ela estava com o passo mais apertado, eu fui indo atrás dela, dizia desculpa que estava chovendo, falei, não, quero sair da chuva. E quando a gente entrou no lugar, o pastor perguntou para o pessoal, já começou o tour? Falaram, já começou, tem que correr, corre lá para dentro agora. O pastor falou, gente, não dá tempo de nada, entra. Sabe quando você chega na porta do céu e... Eu tive que entrar para o passeio do tabernáculo naquele estado. E a gente entrou, cara. Cara, era uma senhora que estava dando o passeio. Ela devia ter uns 98 anos de idade. Ela falava devagar. Pelo jeito ela fez isso por uns 50 anos da vida dela. Ela estava com ânimo para fazer aquilo. Naquela tarde chuvosa que tinha a gente mais uma família. Ela explicando as vestes de Arão. Porque essas vestes, este tecido simboliza, porque está escrito em Êxodo capítulo. Aí vinha, o boneco de Arão vinha andando. Parava na frente. Porque aqui estão os pães da presença e o incensário. Eu não conseguia prestar atenção em nada. E a velhinha estava com tosse. Então ela tinha que parar para tossir, pedir desculpa. Meu irmão, você sabe, imagina como é que eu estava. Quando terminou aquilo que eu já estava falando, glória a Deus, está acabando. Ela falou, agora nós vamos entrar no Santíssimo
falei, ainda tem o Santíssimo Lugar. Aí mostrou a arca lá, falei, era aqui que Deus... E aí, ela terminou, meu irmão. Eu já não sabia, eu perdi a noção do tempo. Aí ela falou, ok. Alguém tem alguma pergunta? Meu irmão, aquela outra família que estava lá, o cara tinha todas as perguntas do mundo. Ele não parava de perguntar. Quando ele terminou de perguntar, eu acho que num espírito de competitividade, o pastor que estava comigo quis também fazer algumas. Meu irmão, eu já não estava mais vendo nada. Terminou. Passou, então vamos tirar umas fotos. Eu falei, meu Deus, isso deve ser pegadinha, vamos tirar foto. Eu só estou contando a história com todos os detalhes para você sofrer junto comigo. Amém? Você tem que sofrer junto comigo para você entender. Eu sei que teve uma hora que acabou aquilo, querido. Pensa num cara que saiu voando daquela sala. Eu passei pelo balcão da recepção, perguntei, onde é o banheiro? O cara falou, é lá no subsolo, eu tenho que descer aquela escada, meu irmão, ainda isso era complicado, desci. Cheguei, meu irmão, quando eu abri a porta do banheiro, só tinha eu lá dentro. Eu comecei a urrar, enquanto aquela dor saía de mim. Meu amor, ela está ali. A minha esposa, ela sabe o barulho que tem. Ela odeia que eu faça esse barulho. Ela fala, ui, para com esse barulho, que coisa horrível. Naquele dia ela não estava lá, estava eu sozinho naquele banheiro, era todo meu. E eu, cara, eu percebi, aquele foi o maior prazer que eu tive na vida. O maior prazer que eu tive na vida foi aquilo. E sabe que meditando sobre essas coisas simples da vida, porque Jesus ensina pra gente em coisas simples da vida, eu percebi que o maior prazer é o fim da dor, cara. Quando a dor se vai, você vai experimentar o maior prazer da tua vida. Você precisa experimentar o prazer de ser salvo. O prazer de estar livre do inferno, cara. Você não faz ideia do que estava guardado. Ele nos libertou, Ele pagou o preço. O fim da dor é o maior prazer que você pode experimentar. É a alegria da salvação. E se você tem salvação, você está salvo, então você tem uma alegria constante. Davi pediu para Deus, restaura em mim, Senhor, a alegria da salvação. Um rei está pedindo uma coisa para Deus, eu quero de volta a alegria da salvação. Tem algo que sempre fala muito forte comigo no Salmo número 1, que diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, você entende que está falando de um homem que foge do pecado, amém? Mas já tentou fugir do pecado sozinho? É difícil, não é? Parece que ele sempre te alcança ali na esquina. É extremamente difícil. Aí o Salmo continua dizendo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite também é algo extremamente difícil sem Jesus. Já tentou ficar meditando em Deus o dia inteiro? O segredo está ali no meio, quando diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele descobriu prazer em Deus. E uma vez que você descobriu prazer em Deus, você simplesmente não anda no pecado. Você simplesmente se deleita na vontade dEle. E aí você fala, cara, de onde é que eu tirei força para isso? Realmente você não tem, veio dEle. Você só está andando junto com Ele, lado a lado. O Senhor Jesus está chamando a gente para caminhar com Ele, querido. Porque quando você caminhar com Ele lado a lado, quem te vê vai estar vendo Ele. Você está entendendo? Não é a tua obra, é a obra de Deus. Não é o teu espírito, é o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Não é a tua palavra, é a palavra de Deus. Não é o teu sacrifício, é o sacrifício dEle.
É simplesmente você aceitar que Ele fez tudo, cara. Isso é constrangedor. Porque o que eu fiz para merecer isso? Nada. Eu não merecia. Eu não tenho nem segundo grau completo. E eu já ministrei não sei quantas faculdades, cara. Isso não faz sentido. Um cara que não tem nem segundo grau completo dando palestra numa faculdade. Pensa na loucura de quem convidou. Isso não faz sentido. Minha mãe me pede conselho. Isso não faz sentido. É Ele que está fazendo. Então qual é o meu esforço? Na videira verdadeira, Jesus fala inúmeras vezes: permanecer em mim, permanecer em mim, permanecer no meu amor, permanecer em mim. Ele nos enxertou nele. Agora você, qual é a sua parte? Permaneça. Ele te libertou do pecado. Qual é o teu trabalho agora? Permaneça limpo. Ele te chamou para caminhar com Ele. Qual é o teu esforço agora? Permaneça andando junto com Ele. O nosso esforço deve ser simplesmente para permanecer, preservar algo que Ele fez tudo. Deus fez o jardim. Depois Deus coloca o homem no jardim e fala: cuida do jardim. Meu irmão, você concorda comigo que o jardim era autocuidante? Deus fez, o jardim funcionava antes do homem. Aí Deus bota o homem no jardim. E eu entendo que é isso. Deus está mandando a gente preservar o lugar do nosso encontro. Preserva o lugar onde Ele nos colocou. Preserva o lugar onde Ele vem se encontrar com você. Preserve um estilo de vida que Jesus te deu sem você merecer. Ele está nos chamando hoje para caminhar com Ele. Fica de pé no teu lugar, vamos estar orando junto. Ok, amém. Amém. Olha para cá, presta atenção. O que é que eu devo fazer para receber isso? É aí que entende aquele negócio. É simplesmente aceitar um convite. É um convite recusado. Vinde a mim. Se você quiser, Ele está disponível. Curva a tua cabeça e fecha teus olhos, querido. Você pode fazer isso rapidinho. As Escrituras são a palavra de Deus. Mas a má interpretação delas faz com que elas pareçam simplesmente um livro de regras. Os mandamentos do Senhor estão falando do coração dEle, do amor dEle, do cuidado dEle pela nossa vida. O desejo de todo homem é estar em paz com Deus, cara. Só que às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente vê uma distância tão grande entre o que nós temos praticado e aquilo que agrada o coração de Deus, que a gente às vezes até desiste e fala: cara, para mim não tem jeito. E aí o outro vai olhar e dizer: para mim também não tem jeito. E se você for um pouco sensato, você vai olhar para você e dizer: para mim também não tem jeito. E aí Deus olha para cada um de nós, Ele olhou para cada um de nós e viu: não tinha jeito. Então Ele deu um jeito. O Filho dele veio como um de nós, foi tentado nas mesmas coisas que nós somos e venceu todas elas, e foi condenado como o pior de todos, sofreu a pior morte que ele podia sofrer, porque ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz paz caiu sobre ele. E Ele derramou cada gota do sangue puro, santo, imaculado dele, para que nós, pecadores, ao crerem nele,
tivéssemos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Ele fez tudo. O que é que eu preciso fazer então? Aceita o convite, porque é para quem quer. Ele diz: se você vier a mim, você que tem peso e sobrecarga sobre a tua vida, está difícil caminhar, eu alivio você e te dou descanso. Se você parar para pensar, a melhor coisa que pode te acontecer é ser livre dessa carga, é experimentar o prazer do fim da dor. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela tua obra naquela cruz. Nós te louvamos, Senhor, porque se não fosse o teu cuidado, o teu amor, o teu sacrifício, nenhum de nós estaria aqui. O que era impossível para nós, o Senhor tornou possível pelo teu amor. E nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor, e clamamos: Espírito Santo de Deus, vem e toca no coração daqueles que o Senhor trouxe até esse lugar. Muitos talvez chegaram aqui, Senhor, sem nem saber como é que chegaram, sem esperança. Muitos talvez tenham vindo simplesmente para ver algo diferente. São muitos os motivos que pode ter nos ajuntado, mas eu sei de uma coisa: foi o Senhor que trouxe cada um. Porque o Senhor ama, porque o Senhor se importa, porque o Senhor tem algo para fazer. Nós somos a matéria-prima na qual o Senhor trabalha. Nós somos o barro nas mãos do oleiro, no qual o Senhor transforma em vasos. Nós queremos ser marcados pelas tuas impressões digitais, Senhor. Nós queremos ser marcados pelo teu toque. Portanto, eu oro por aqueles que o Senhor trouxe aqui, que se encontram cansados e sobrecarregados, tanto de uma vida de pecado, como do peso da religiosidade. Eu oro para que seus corações estejam abertos ao teu toque, Senhor. Eu oro para que nessa noite haja festa no céu. Com teus olhos fechados, tua cabeça curvada, eu gostaria de saber se tem alguém aqui que gostaria de aceitar esse convite, de gostaria de dizer: sim, Jesus, eu te quero. Se esse é você, levanta a tua mão bem alto onde você está, que eu quero orar por você. Glória a Deus. Tem mais alguém? Glória a Deus. Tem mais alguém? Levanta a tua mão bem alto, você que quer dizer sim para esse convite. Glória a Deus. Tem muita gente. Eu podia pedir, por favor, queridos, vocês podiam afastar um pouquinho aqui. Vocês que levantaram a mão de vocês, chega aqui diante do altar que eu quero orar por vocês. Sai do teu lugar e vem rapidinho aqui na frente. Dê espaço para essas pessoas. Pode sair do teu lugar, vem aqui rapidinho, cola aqui na frente, glória a Deus. Pode vir, pode vir. Vem pertinho aqui, por favor. Você que disse sim para Jesus, você quer aceitar esse convite hoje, vem, sai do teu lugar e vem. A gente vai estar orando. Espírito Santo, vai trazendo os teus, vai trazendo eles que o Senhor trouxe, vai trazendo eles até diante do altar. Glória a Deus, meu irmão. Tem mais gente? Glória a Deus. Essas pessoas aqui na frente te encorajam. Você que está aí lutando aí onde você está, você talvez esteja dizendo: eu não tenho força. Jesus te fortalece hoje para você dar esse passo. É um passo, cara. É um passo. Glória a Deus, querido. É aceitar esse convite. Traz os teus, Senhor. Traz os teus. Onde quer que eles estejam, vai trazendo os teus, Senhor. A salvação nesse lugar. Você não faz ideia da obra dele e do tamanho que isso pode, da proporção que isso pode tomar na tua vida. Ele não está te chamando para uma religião. Ele está te chamando para te religar com Deus de uma vez por todas. Para você caminhar com Ele. Pode vir aqui na frente, pode vir rapidinho. A gente já vai estar orando. Espírito Santo de Deus, traz eles pela mão, Senhor. Traz eles pela mão. Se você convidou alguém que veio aqui junto contigo, pergunta para ele: quer ir lá na frente receber essa oração? Eu vou junto com você. Se disponha, porque tem gente que às vezes só precisa de um empurrãozinho. Tem gente que está realmente sobrecarregado. Cara, eu sei o que é estar nesse lugar.
Eu sei o que é estar lutando pela minha vida e não saber como lutar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai trazendo, Senhor, vai trazendo teus filhos. Vai trazendo aqueles que vão nascer nessa noite. Pode chegar aqui, chega aqui mais na frente. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Você vai experimentar o prazer de estar em paz com Deus. Sabe por quê? Porque a dor do pecado foi embora. É o maior prazer do mundo, cara. É o prazer de deitar a cabeça no travesseiro e ter um sono tranquilo. É o prazer de não ter do que se envergonhar. Porque a dor se foi. Eu queria saber também se tem alguém que um dia entregou a sua vida para Jesus e você experimentou nada além de uma religião. E eu vou te dizer, essa falta de entendimento foi o que te deixou longe. Se tem alguém que estava afastado de Deus, distante dele, pelo motivo que seja, meu amigo, só você sabe o lugar que você está. Se tem alguém que gostaria de começar hoje, do zero, e caminhar com Jesus de verdade, corre aqui para frente, começa do zero também. Se tem alguém que gostaria de dizer, Jesus, eu quero começar de novo contigo hoje. Foi uma bagunça até hoje, eu não te conhecia direito. Eu quero começar do zero. Sai do teu lugar e vem. Glória a Deus. Pode vir, vem bem perto aqui, por favor. Tem muita gente aqui que está entupindo no corredor. Vem aqui bem para perto. Dê espaço para quem está vindo atrás de você. Santo Deus, Santo Deus. Pode vir. Esse lado aqui tem espaço, tem bastante espaço aqui, por favor. Isso é uma obra dele. Isso é uma obra dele. Ninguém pode tomar crédito por isso que ele está fazendo. Eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio que o que ele disse é verdade. Eu creio que ele pode fazer em você porque ele fez em mim. Eu era o mais improvável de todos. Ele fez em mim, ele pode fazer em você. Eu podia ficar falando por horas, a noite inteira. Porque isso não é um esforço meu. Eu não tenho que inventar algo para te convencer. A missão do Espírito é convencer. O meu trabalho aqui é compartilhar o que ele falou para mim. Nem isso veio de mim. A palavra é toda dele. Santo Deus, santo, santo, santo. Tem mais alguém? A gente já vai estar orando. Tem mais alguém? Que Deus te fortaleça para você dar esse passo. Ele está bem perto. Eu oro para que Deus te liberte de um espírito de religiosidade que te afasta de Deus. E libere sobre ti o espírito da adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Santo, 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 santo. Vou pedir para a igreja, estenda as mãos aqui para frente, por favor, para essas pessoas que vieram aqui diante do altar. Estenda as mãos para eles. Essas mãos estão vazias. Não tem pedras nelas. Não são mãos de apedrejamento. São mãos de abençoadores. Ministre bênção sobre a vida dessas pessoas aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, apresentar os teus filhos e filhas que hoje nascem diante do teu altar. Desses que o Senhor encaminhou, o Senhor tocou no coração deles. Não interessa o que eu falei, interessa o que eles ouviram no seu coração por aquilo que o Senhor falou.
Pai, em nome de Jesus Cristo eu te louvo, porque a tua obra é linda e isso nos encoraja a continuar, a ver que o teu Espírito Santo continua poderoso, tua palavra continua poderosa, a tua igreja continua igreja. Paizinho, em nome de Jesus Cristo, ministra sobre eles o sangue do Cordeiro de Deus, derramado naquela cruz. Ministra sobre eles o sangue de Jesus Cristo, esse sangue que apaga os pecados, que cancela maldições, que destrói pactos com as trevas. Pai, esse sangue que nos justifica, nos purifica, nos santifica. Pai, eu oro para que em nome de Jesus Cristo, novas vestes espirituais venham sobre eles, que eles sejam aqueles sobre os quais está escrito em Apocalipse: bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lava o Senhor, e que o teu Espírito Santo encontre lugar dentro de cada um deles, que eles venham a viver a verdade do Evangelho, que eles venham viver a essência desse amor, que eles venham viver, Pai, a plenitude de tudo aquilo que o Senhor nos conquistou, de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Eu oro para que eles venham ter experiências poderosas contigo, que eles venham conhecer o sobrenatural de Deus, e que eles vejam a tua mão operando. Você que está diante do altar, eu queria que você fizesse uma oração junto comigo. Eu vou pedir para toda a igreja fazer também, amém? Vamos fazer numa só voz. Repete assim depois de mim: Senhor Jesus, nessa noite eu te agradeço pelo convite que o Senhor estendeu a mim. Eu digo sim para o teu convite, e hoje eu dou esse passo de fé, de ir até o Senhor. Retira de mim, Senhor, toda a carga, todo o peso, toda a acusação, toda a condenação. Retira de mim, Senhor, a impureza do pecado e a dureza da religiosidade. Eu tomo sobre mim o teu jugo. Eu quero aprender de ti, Senhor. Eu reconheço que tu és um Deus de amor, e eu não quero mais resistir. A partir de hoje eu quero andar contigo. Eu quero aprender o que agrada o coração de Deus, e que as pessoas ao meu redor, ao me verem caminhando diferente, possam te ver na minha vida. Que eu seja luz. Use a minha vida, Senhor, para que o mundo possa te ver. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Faça de mim um filho de Deus. Jesus Cristo, tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Deus, e não há outro além de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, Deus abençoe. Antes da gente encerrar, preste atenção aqui. Eu queria orar com você. Beca, põe aí pra mim. Põe pra mim a divulgação, mas eu queria orar com você. Semana que vem a gente tem a Zoeli do Dunamis. Vai ser top demais. Vai ser uma noite de muita adoração também. E ela vai ministrar pra gente a palavra também. Bom,
queria orar com você. A gente tem testemunhado coisas aqui muito incríveis que o Espírito Santo tem feito. E hoje, quando eu cheguei no estacionamento, o irmão me procurou e falou assim: ah, pastor, eu queria testemunhar uma coisa. Eu falei: o quê? Pô, a galera tem orado e tem ministrado cura, libertação e um monte de coisa. E eu queria falar que eu estava num dos sábados aqui e eu não estava nem conseguindo andar direito. E eu queria te falar hoje que eu já voltei para natação, já estou jogando basquete, que eu saí daqui completamente curado. Por que eu estou falando isso? Porque Deus deu algumas direções para esse momento. Eu não sei se você tem alguma torcicolo ou alguma dor no pescoço. Eu creio que Deus está te curando agora, sabe? Eu não sei, sabe, se você tem algum tipo de paralisia, tendinite ou alguma coisa nos seus dedos da mão esquerda, mas eu creio também que Deus está liberando cura sobre você nesse momento. Alguém também, é possível que tenha algum tipo de dor aqui na costela esquerda. Eu libero cura para você. Eu não. O Espírito Santo ele já liberou cura para você, pelo poder que há nele, pelo poder que há no nome de Jesus. Mas eu queria orar por você e despedir você, e que se você tem alguma enfermidade ou alguma situação, queria que você colocasse a mão no seu coração agora, e a gente vai se despedir em oração, pedindo a presença de Deus. Se você quer se fortalecer na tua fé, a partir de agora, põe a mão no teu coração, feche seus olhos nesse momento. Eu queria orar contigo. A gente ainda vai encerrar tocando um louvor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do Rodolfo. Cara, como o Senhor expressa o seu amor por nós, numa noite como essa, como é lindo ver o teu Espírito agindo através dele, a grande transformação. E é legal ver que essa transformação não é simplesmente de conversão, de uma vida distante do Senhor para uma vida próxima, mas é lindo ver que o Senhor tem usado a vida dele de maneira abundante. Mas Pai, nós queremos te louvar também por todos os outros que vieram aqui. E eu creio que são todos alvo do teu amor, são todos alvo da tua graça, são todos alvo de algo que o Senhor quer fazer. E eu tenho aprendido que tudo que o Senhor faz é extraordinário, e todos os seus sonhos são muito maiores do que o que nós podemos sonhar. Então, Pai, eu quero pedir: libera cura, libera conforto, libera solução, libera resposta. Leva a galera para casa sabendo completamente que a obra não foi feita pela metade, ou não é uma obra só para o dia de hoje. Ensina a gente a caminhar ao seu lado, segurando o seu jugo junto contigo. Em nome de Jesus, obrigado por essa juventude do Rio de Janeiro. Pai, que a gente possa se unir para projetos ainda maiores. Pai, eu creio que grandes coisas estão por vir para essa cidade, e eu declaro que nós vamos viver isso junto. Todas as igrejas aqui representadas. Pai, nos leva nessa direção. Que no carnaval do ano que vem, o Rio de Janeiro conheça uma juventude que se uniu para invadir essa cidade com a tua glória. E muito mais. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te leve na paz do Espírito Santo. Só quero te dizer uma coisa. Hoje foi uma noite extraordinária, mas eu quero dizer, semana que vem a gente vai viver momentos espetaculares nesse lugar, na presença do Espírito Santo. Convide alguém, não volte sozinho para cá, carrega alguém para vir contigo.